Capítulo 462, Isca, 1. Tradução, Cabelos do Mal Revisão, YUNGQC, Bru. Clã Lua Quebrada, em frente à divisão do salão central. Os discípulos na montanha tinham um olhar horrorizado e prenderam a respiração. Nesse instante, Lin Tong, que estava no céu, era o foco principal. O mestre do clã Ayun, o ancião da regulação, e outros dos altos escalões, bem como os dois reforços do rank místico verdadeiro, estavam cheios de cautela e medo. Esses dois grandes cultivadores do rank místico verdadeiro ficaram feridos com apenas um olhar. Não se pode descrever o quão aterrorizante esse gênio era. Era preciso saber que, Xiang Yunzi era um lendário cultivador que viajava pelos 13 países, e apenas um punhado de pessoas que poderiam ser comparados a ele. O ancião do sétimo núcleo também era extremamente poderoso e poderia derrotar a maioria dos místicos verdadeiros apenas com seu corpo. Dificilmente encontraria um oponente abaixo do Rank Lord verdadeiro. E mesmo assim, esses dois não conseguiram bloquear um único olhar de Lin Tong. Lin Tong. Como se atreve a trair a aliança e se juntar a este pirralho? O ancião do sétimo núcleo rugiu em raiva, limpando o sangue que escorria de sua boca. Lin Tong, Beimoi e o sétimo ancião, todos pertenciam à Aliança Dragão de Ferro. Claro, o status de Lin Tong e do sétimo ancião era muito maior. Enfrentando o questionamento do ancião do sétimo núcleo, Lin Tong permaneceu em silêncio. No entanto, quando seus olhos se cruzaram com o jovem de cabelos azuis abaixo, desamparo apareceu neles. Esses detalhes obviamente não escaparam dos especialistas presentes. Até alguém tão assustador quanto Lin Tong está disposto a ser subordinado de Zhao Feng. Quando no banquete da Aliança dos 13 Clãs, Zhao Feng e Lin Tong, quais eram donos de linhagens oculares, estavam em lados opostos. O santuário antigo ao qual Lin Tong pertencia era uma pequena divisão da seita demoníaca Lua Escarlate que foi deixado para trás nos 13 países. Assim, o antigo santuário traiu os 13 clãs no segundo em que a batalha começou no Lago do Dragão Escondido. Lin Tong é definitivamente um membro central da Aliança Dragão de Ferro e até mesmo recebeu um posto importante da seita demoníaca Lua Escarlate. Neste momento, não era difícil imaginar que Lin Tong estava sendo ameaçado. Além disso, sob questionamento do sétimo ancião, Lin Tong não explicou nada. Estou aqui só para pedir desculpas ao mestre do clã Ayun. É melhor que ninguém interfira. Uma leve risada surgiu do jovem de cabelos azuis abaixo. Os corações do clã Mestre Ayun e companhia estremecerão. Se um gênio tão aterrorizante como Lin Tong pode ser coagido, era difícil imaginar o quão forte Zhao Feng é. Inconscientemente, o jovem de cabelos azuis em seu campo de visão, fez com que todos ficassem cheios de medo, ciúmes e admiração. Ninguém se atreveu a agir precipitadamente. O ancião dos 7 graus núcleo e Xiang Yunzi estavam ambos com um medo profundo em seus corações e não conseguiam ver a profundidade de seu oponente. Se um simples escravo era o suficiente para derrotá-los instantaneamente, era inimaginável estimar sua força exata de seu mestre. Tap. Tap. Tudo estava em silêncio, com exceção dos passos casuais do jovem de cabelos azuis. Finalmente, em um determinado momento. O pirralho está quase dentro do alcance da matriz. Mestre do clã Ayun. A matriz de massacre dos 8 dragões demoníacos está pronta. Os batimentos cardíacos dos altos escalões do clã Lua Quebrada acelerarão. A matriz de massacre dos 8 dragões demoníacos era definitivamente seu movimento mortal mais poderoso. Esta matriz de massacre dos 8 dragões demoníacos é um arranjo de matriz antiga que custa uma quantia incontável de materiais e dinheiro para ser construída. Além disso, para ativá-la, necessita de 8 especialistas no reino espiritual verdadeiro e 64 elites do 6º e 7º céu. Os 8 especialistas do reino espiritual verdadeiro já estavam apostos em frente ao salão central.
Beimoi foi um desses 8 especialistas do reino espiritual verdadeiro. A matriz está completa. Haha. Aquele pirralho entrou no alcance dela. Um pouco mais, se ele entrar no centro da matriz, mesmo que ele seja um lorde verdadeiro, ainda não conseguirá escapar ileso. Os reforços e as elites do clã Lua Quebrada ficaram muito felizes. Eles tinham total confiança na matriz de massacre dos 8 dragões demoníacos. Zhao Feng, não? Um pouco mais abaixo, o velho Guan e o velho Zhang gritavam. Principalmente o velho Zhang, que participou da construção desta matriz de massacre dos 8 dragões demoníacos, pois ele sabia seu poder. Infelizmente, o aviso deles chegou tarde demais. Zhao Feng já havia entrado no centro da matriz. Este foi o momento perfeito para ativar a matriz, e todos no clã Lua Quebrada estavam animados. A matriz de massacre dos 8 dragões demoníacos. Eu já ouvi sobre ela do velho Zhang quando eu estive aprendendo na divisão de missão do clã. Uma risada despreocupada veio do jovem de cabelos azuis que estava de pé no centro da matriz. O quê? Os corações de todos quase pararam quando eles olharam para Zhao Feng, incrédulos. Fortes ondas de desconfortos surgiram no coração do mestre do clã Ayun. Este jovem na frente deles obviamente tinha conhecimento e era proficiente em matrizes. Não só ele sabia sobre a existência da matriz de massacre dos 8 dragões demoníacos, como ele casualmente entrou com um sorriso. Neste momento, os especialistas e os reforços do clã Lua Quebrada sentiram uma frieza inexplicável se espalhar por seus corpos. Este jovem quase fez seus corações colapsarem. Xiang Yunzi, um dos mais poderosos deles, estava cheio de arrependimento. Antes de aceitar o convite do mestre do clã Ayun, ele soube sobre o plano para lidar com Zhao Feng e quão forte era essa matriz. No entanto, a realidade excedeu suas expectativas. Tudo isso foi por causa desse insondável jovem de cabelos azuis. Há 2 anos, Zhao Feng conseguiu escapar da área da nuvem com o título de gênio número 1 dos 13 países. Agora que ele retornou, ninguém sabia sua verdadeira força. Não se deixe enganar por esse pirralho. Nós podemos matá-lo se trabalharmos juntos. O ancião da regulação gritou. Matriz de massacre dos 8 dragões demoníacos, ative. Os 8 especialistas no reino espiritual verdadeiro circularam seu ki espiritual verdadeiro enquanto as 64 elites do reino ascensionado também injetaram sua energia. Imediatamente. Veng. 8 diferentes correntes de luzes em forma de dragões, cada uma com dezenas de metros de comprimento aparecerão, e essas correntes de luz, contendo eletricidade, se entrelaçaram pela área da matriz, bloqueando Zhao Feng. A matriz de massacre dos 8 dragões demoníacos é realmente poderosa. Cada uma das 8 correntes em forma de dragões é provavelmente tão poderosa quanto um especialista no ápice do rank místico verdadeiro. Os altos e médios escalões do clã Lua Quebrada tremiam de excitação e choque. Muitos deles normalmente nunca veriam uma matriz tão magnífica e poderosa em suas vidas. Kill. Zhao Feng permaneceu imóvel enquanto as 8 correntes em forma de dragões selavam todas as rotas, como uma prisão, confinando-o à morte. Kill crack. 2 das correntes transbordando eletricidade envolveram as pernas de Zhao Feng. Infelizmente, só me apresentaria alguma ameaça se tivessem 8 especialistas no rank místico verdadeiro trabalhando juntos. Zhao Feng suspirou um pouco pesaroso. Seu corpo liberou uma barreira transparente de relâmpago e vento que empurrou as 2 correntes em sua perna para o lado. Din. Faíscas voaram por toda parte quando as 8 correntes em formato de dragões foram lançadas para longe. Matriz de massacre dos 8 dragões demoníacos precisa que 8 dragões sejam um só, mas vocês não estão em sincronia um com o outro e não praticaram o suficiente, então só podem usar uns 60 a 70% de seu poder máximo. Zhao Feng sacudiu a cabeça.
Ele se aproximou lentamente do mestre do clã Ayun, que estava no centro da matriz. Júnior. Não se superestime. Tremor começou a aparecer na voz do mestre do clã Ayun. Ninguém esperou que Zhao Feng seria tão forte que pudesse passear casualmente dentro da matriz de massacre dos 8 dragões demoníacos. Mestre do clã Ayun, este Zhao aqui só veio para se desculpar. Por que você está tão nervoso? Zhao Feng, com as mãos atrás das costas, deu um sorriso fraco. Parecia que ele realmente não queria a vida do mestre do clã Ayun. Realmente os jovens de hoje são tão impressionantes. De repente, uma voz calma e sombria soou do outro lado da divisão do salão central. Essa voz tinha um poder mágico que penetrava a alma, embora fosse em tom baixo, todos podiam ouvi-la. Esta voz. A expressão de Lin Tong Beimoi mudou drasticamente, enquanto o mestre do clã Ayun, o ancião do 7º núcleo e companhia tremiam, tanto mental quanto fisicamente. Neste momento, o ar parecia estar congelado, exceto pela voz antiga. Chua! 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 3 figuras de vestes negras que estavam no canto da divisão do salão central tiraram seus mantos e revelaram suas aparências originais. 3 terríveis auras se espalharam pela divisão do salão central. 2 homens e uma mulher, ambos pareciam reis do inferno, ficaram em frente ao salão. Chua! Um deles era um homem de túnica mística que segurava um leque de ferro. Sua pele e roupas pareciam ser feitos de metal e irradiavam uma aura de ferro frio. Sheo! Um feixe de metal prateado brilhou no ar. Os passos de Zhao Feng pararam. Atrás dele, o homem de túnica mística estendeu a mão e as lâminas de seu leque de ferro estavam a apenas 30 centímetros das costas de Zhao Feng. A nitidez destas lâminas parecia capaz de cortar Zhao Feng ao meio em um flash. Lorde verdadeiro Tiesiel. O mestre do clã Ayun e os anciões do clã Lua Quebrada não conseguiram deixar de exclamar quando viram este homem aparecer. Lorde verdadeiro Tiesiel. Este nome era como um pesadelo impresso nas mentes dos 13 clãs. Saudações aos terceiro Lorde de Palácio. O ancião do 7º núcleo revelou um olhar de alegria exagerada. E o Long, Tiesiel, Biji. Os 3 Lordes de Palácio, como isso é possível? O rosto de Beimoi estava cheio de choque. Antes de partir, os altos escalões da aliança disseram-lhe que estes 3 especialistas apoiariam o clã Lua Quebrada contra Zhao Feng. No entanto, esses 3 especialistas eram na verdade os 3 lordes de palácio da Aliança Dragão de Ferro. Saudações, Lorde do Palácio e o Long, Tiesiel e Biji. A testa de Lin Tong começou a suar friamente e ele ficou desconfortável. Chua! Chua! Junto com o Lorde verdadeiro Tiesiel, o outro homem e a mulher formaram um triângulo, cercando Zhao Feng. A pessoa com a aura mais forte era o Lorde do Palácio e o Long. Ele tinha longos cabelos negros e um chifre negro, de verdade, em sua cabeça. Ele estava coberto por escamas negras que irradiavam uma aura antiga e misteriosa. Sua existência parecia como um pesadelo vindo do inferno. À esquerda estava a Lorde do Palácio Biji. Ela usava um luxuoso vestido verde prateado e tinha o rosto angelical, mas o corpo de um demônio. Sua aura era extremamente encantadora, e cada sorriso e ação dela parecia capaz de sugar e prender a alma das pessoas. Beimoi, bom trabalho. Zhao Feng de fato retornou ao clã Lua Quebrada. Mestre do clã Ayun, sem a sua ajuda, não poderíamos emboscar esse pirralho tão facilmente. Os cabelos do Lorde do Palácio e o Long ondulavam violentamente ao vento enquanto sua voz parecia vir das profundezas do inferno. Neste momento, o tempo e o espaço pareciam ter congelado. Ninguém do clã Lua Quebrada ousou sequer respirar. Das 4 principais figuras da Aliança Dragão de Ferro, 3 apareceram de uma só vez no minúsculo clã Lua Quebrada. 3 lordes de palácio. Parece que eu era apenas uma isca.
Embora o mestre do clã Ayun suspirasse aliviado, ele não pode deixar de sorrir amargamente.